Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quero pedir a você que, ao acessar esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal. Abaixo da minha imagem estará a palavra em vermelho inscrever-se. Basta tocar nesta palavra e você estará inscrito aqui no nosso canal. É bem simples. E também toque no sininho que aparece do lado direito da sua tela e você vai ativar ali a palavra todas. Quando às vezes eu estiver gravando e lançar um novo vídeo, você terá acesso para assistir o vídeo ou na hora que você desejar assistir. Não esqueça também de dar o like, que é aquele joinha, a fim de que possamos ter uma boa avaliação aqui dos vídeos que estamos produzindo para vocês, que podem ter certeza, estou fazendo aqui com muito amor e muita dedicação, a fim de trazer com simplicidade a palavra de Deus, a fim de que todos possam compreender numa linguagem bem simples, nada de uma linguagem teologizada ou uma linguagem coloquial, né? Uma linguagem inatingível pelas pessoas em geral. Já que aqui no canal temos muitas pessoas, eu agradeço a você, inscrito aqui no nosso canal, por estar aqui, e eu louvo a Deus pela sua vida, independente do seu credo religioso, independente das suas convicções. O que importa é que você está ouvindo aqui a palavra de Deus com simplicidade, com clareza, ok? Bom, eu quero ler um texto aqui do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, e o versículo de número 33 e 34, que diz assim: Porque veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Bom, esse vídeo de hoje é analisar um pouquinho a questão do vinho na Bíblia Sagrada. Nós sabemos perfeitamente que o vinho era uma bebida muito ingerida nos tempos bíblicos. Nós encontramos isso lá desde o livro do Gênesis. Lá no livro do Gênesis nós temos uma passagem, inclusive, que fala que Noé, ele bebeu do fruto da vide, né, do fruto do vinho que ele produziu, e ele bebeu de tal forma, né, que ele chegou a embriagar-se a ponto de ficar nu, de tirar suas roupas, e até mesmo os seus filhos verem a sua nudez, sendo que um dos seus filhos o cobriu. E vemos também lá no episódio lá de Abrão, no caso ainda era Abrão, em que ele vai lá resgatar o seu sobrinho Ló, e ele vence a guerra, né? E lá aparece a figura de Melquisedeque. E Melquisedeque oferece a Abrão pão e oferece também vinho. Nós vemos que quando Davi foi empossado rei de Israel, durante 3 dias houve uma grande festa, e lá nos livros de Samuel e Crônicas e Reis conta-nos que durante esses 3 dias os seus homens ingeriram vinho. A Bíblia chega a nos dizer também, no livro dos Salmos, do Terrilim, né, que o vinho ele alegra o coração do rei. O vinho ele alegra o coração dos homens, também diz a palavra de Deus. Então nós vemos que até o próprio apóstolo Paulo, ele fala-nos, através da epístola que escreve a seu filho na fé Timóteo, que o mesmo, por possuir uma enfermidade no estômago, não deveria apenas consumir apenas água, mas deveria adicionar à água vinho. Não beba somente água, mas beba um pouco de vinho também, adicione vinho, né, no caso, à sua ingestão. Então vemos que o vinho, ele é muito falado na Bíblia. Jesus, inclusive, ele usa uma expressão chamada de fruto da vide, que desde tempos imemoriais essa expressão era usada pelos judeus para falar principalmente dos momentos de alegria e de festejos espirituais, principalmente na época do Pêssar, ou da Páscoa judaica, ou mesmo no Shabat,
que é o sábado, eles utilizavam então essa expressão de fruto da vide. Jesus chega a dizer também que quando estivermos no seu reino, nós beberemos junto com ele do fruto da vide. E o texto que nós acabamos de ler aqui é bem claro em responder à pergunta: Jesus Cristo bebeu vinho? O texto está dizendo para nós claramente que sim, Jesus ele consumia vinho, ele bebia vinho. Agora surge uma questão, o vinho naquela época era alcoólico? Quero descartar a você esta possibilidade, já que o álcool, a adição do álcool ao vinho é um processo da industrialização das bebidas. Ou seja, o teor alcoólico que é colocado nas bebidas, em geral, na cerveja, em todas as bebidas que nós conhecemos, vodka e tantas outras que existem, né? Isso daí é um processo da industrialização da bebida, o uso do álcool, ok? Na época bíblica, não existia o uso do álcool nas bebidas que eram ingeridas naquela época, mas havia um detalhe. Não é porque não havia o uso do álcool que o vinho não era embriagante. Era muito sabido, e é sabido, que o vinho, ao estar durante um tempo exposto ou adicionado em algum tonel, algum odre, né, colocado ali durante um período, ele fica fermentado, e ao ficar fermentado ele vai produzir a embriaguez. Obviamente, esse vinho era muito utilizado nos tempos bíblicos, o vinho embriagante. Nós temos uma palavra no hebraico, a palavra tirosh. Essa palavra, muitas vezes, ela quer dizer vinho forte, ou seja, vinho que embriaga. Em algumas instâncias, esta palavra ela pode também ser usada como o vinho que não embriaga, ou seja, o vinho não fermentado. Algumas passagens lá do Antigo Testamento, elas dão-nos a entender que era de fato assim. Temos uma outra palavra, que é a palavra yayin. Essa palavra yayin é uma palavra também que fala-nos acerca de um vinho também fermentado, de um vinho também que poderia embriagar. Temos a palavra shekar também no hebraico. Essa palavra shekar, ela não quer dizer literalmente ou propriamente dito a palavra vinho, mas ela pode referir-se também às tâmaras, ao lótus e até o próprio mel e algumas outras sementes pelas quais se produzia o vinho, ou bebidas, no caso do Antigo Testamento, né? E no Novo também, nos tempos do Novo Testamento, produzia-se bebidas que não eram propriamente da uva, mas eram advindas e oriundas de outras fontes, a não ser que não era o vinho, no caso, né? Então, o shekar era uma palavra, e é uma palavra usada dentro do hebraico para descrever todas as bebidas chamadas bebidas fortes, que a Bíblia menciona muito lá no livro de Provérbios, que a bebida forte ela é alucinógena, ela é enganadora, e todos que se deixam levar por elas serão conduzidos à ruína. Então a palavra é shekar. No Novo Testamento nós temos a palavra grega oinos. Essa palavra oinos, ela é uma palavra que também quer dizer vinho, e temos no latim vinus, que é a transliteração, né, para o latim da palavra oinos, e quer dizer também o vinho que pode estar fermentado. Mas, pastor Ricardo, não havia vinho sem fermento? Sim, havia. Todas as vezes que o vinho era sem fermento, era chamado de vinho novo. Ao incluir-se esse adjetivo novo na palavra oinos, era o vinho que não fermentava, era o vinho que não embriagava, era o vinho que não trazia nenhum tipo de alucinação, vamos dizer assim, já que a bebida, ela, por ser um vício, e o vinho também, se as pessoas se deixarem levar por ele, pode se tornar um vício. Deus, inclusive, lá no Antigo Testamento, ele diz que Arão e seus filhos não poderiam entrar para oficiar no santuário
e beber vinho. Não poderiam beber vinho e entrar no santuário para oficiar. Há esta proibição lá na Torá em relação ao vinho para os sacerdotes e o sumo sacerdote Arão e os seus filhos e a geração dos seus filhos que oficiaram no sacerdócio arônico. Então esta questão do vinho, como vocês já puderam perceber, ela é uma questão bastante bíblica, está bem enraizada dentro das Sagradas Escrituras, tanto as do Antigo Testamento quanto as do Novo Testamento, e é uma questão que requer o bom senso, já que o apóstolo Paulo diz que não vos embriagueis com vinho no qual vai haver contenda, no qual há contenda, mas ele dá o recado dizendo-nos que devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, ou seja, ter uma vida de plenitude espiritual com o Santo Espírito, ao invés de embriagar-nos com vinho. Então vemos que há conselhos em que a Bíblia autoriza a beber o vinho, e vemos a ingestão de homens e mulheres dentro das páginas da Bíblia Sagrada, como foi no caso ali de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre, inclusive, de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Ele, quando celebra ali, institui a ceia, apesar da Bíblia falar do cálice, que ele toma o cálice e dá graças, lá em 1 Coríntios 11 também, é interessante, né? Que também vai usar a palavra cálice. Todas as vezes que beberes deste cálice e comeres deste pão, mas a palavra usada ali vai ser a palavra cálice, e não vai a palavra vinho. É interessante. Mas acredita-se que, por Jesus ter falado, quando institui a ceia, da palavra fruto da vide, que era uma palavra que era advinda do vinho, e era uma referência ao vinho, então acredita-se que na Santa Ceia, na ceia do Senhor, instituída para celebrar a morte do Senhor, e relembrar a sua morte até que ele venha, usou-se ali por Jesus o vinho, que era bebida como se fosse aqui, assim, bem simplesmente, bem assim para você entender, como se fosse o cafezinho do brasileiro. O vinho era a bebida utilizada amplamente nos tempos bíblicos, na Judéia, pelos judeus. Era algo bastante comum e não era nada incomum o uso do vinho e a ingestão do mesmo durante o dia, durante as refeições, durante as festas, durante a vida social, casamentos e tantas outras atividades humanas e curriculares do currículo humano. Era usado o vinho. Então, quero dizer a você uma coisa muito importante. Se você não tem controle e não sabe o que vai acontecer se você tomar o primeiro gole de um vinho alcoolizado dos dias atuais, não tome. Se você foi uma pessoa que outrora era um viciado em bebida, em vinho ou em outras bebidas, e se você sabe, se tomar o primeiro gole, você vai querer tomar o segundo, o terceiro, o quarto, e um vício que você de repente já derrotou pode voltar novamente à cena, então não tome. Se abstenha, a abstenção também é algo muito bom. Mas se você sabe que tem controle, e que se você sabe que um cálice de vinho pode fazer bem às tuas coronárias, ao teu coração, à tua circulação sanguínea, e pode te fazer bem de algum sentido, em algum aspecto, eu não posso julgar você por fazer isso, e eu não posso dizer para que você não faça isso. Então isso é uma questão de você e Deus e do bom senso sempre nas tuas decisões, em qualquer coisa que tu vá fazer, seja para a glória de Deus, seja para o bem da sua saúde, da sua família e para o bem da sociedade no geral, ok? Então está aí essa pequena reflexão, essa pequena palavra, porque o assunto é bem denso, mas eu creio que fiz-me entender com as coisas que eu estou dizendo nesse breve vídeo, ok? Que Deus então possa muito te abençoar, abençoar a tua família e abençoar a todas as tuas causas, ainda que as causas você tenha-as como impossíveis, para Deus tudo é possível e Ele pode resolvê-las se você tiver fé,
ok? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Shalom.